Nós vamos estar meditando um pouco aqui nesse texto das Sagradas Escrituras, onde nos diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cortou aqui. Graças a Deus voltou o sinal, né? Aleluia. Vamos aqui continuar. Então quero deixar esse versículo para a nossa meditação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos aqui para este texto da palavra do Senhor, nosso Deus, nós percebemos que está se tratando de uma revelação que foi dada ao apóstolo João, quando o mesmo se encontrava cativo lá na ilha de Patmos. Ele já um homem idoso, de mais ou menos 90 anos de idade, ele estava lá, foi jogado para ser morto, comido pelas feras, mas em meio àquela situação, a Bíblia nos mostra que ele teve uma revelação da parte do Senhor. Ele viu o Cristo glorificado. E a Bíblia diz que na revelação ele recebeu algumas instruções da parte do Senhor nosso Deus, as quais ele deveria escrever. E hoje nós temos aqui o livro de Apocalipse. E aqui nesse texto, quando nós olhamos aqui para esta narrativa bíblica, nós percebemos que há nesse texto duas afirmativas que foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. E nesta noite eu quero falar acerca dessas duas afirmativas que nós encontramos nesse texto que Jesus falou à igreja e que também serve para nós nestes últimos dias. A primeira afirmativa que eu encontro aqui nesse texto é a declaração que nos diz: venho sem demora. Esta é a primeira afirmativa que Jesus disse à igreja: venho sem demora. Quando nós olhamos aqui para esta afirmativa, nós percebemos que está se tratando de uma promessa que Jesus fez à sua igreja. E isto alegra os nossos corações, porque nós somos a igreja de Cristo. Essa promessa ela foi feita para nós que estamos servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma promessa que Jesus fez à sua igreja. Venho sem demora. Quando nós olhamos para o livro de João, no capítulo 14, versículo 1, até o versículo de número 3, nós percebemos que aqui está relatado a respeito desta promessa, desta primeira afirmativa que nós encontramos aqui nesse texto, feita pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Quando o Senhor, estando diante dos seus discípulos, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua. Ele prometeu que vem sem demora. Ele prometeu que vem buscar o seu povo. Um dia ele vai arrebatar a sua igreja para as mansões celestiais, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, glorificando e exaltando o seu santo nome. Então, aqui está a primeira afirmativa que Jesus fez à sua igreja. Nós encontramos aqui nesse texto: venho sem demora. Quando nós falamos a respeito desta afirmativa, que ele vem sem demora, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá pelo versículo 11, quando Jesus ele está diante de uma multidão de discípulos, de aproximadamente 500 pessoas, lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, quando de repente ele começa a subir, ele começa a se tornar assunto aos céus. E a Bíblia diz que diante daquela cena, os discípulos ficam admirados, com seus olhos
fitos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eles ficam olhando, Jesus vai subindo até que uma nuvem o oculta dos seus olhos. Mas a Bíblia diz que eles olhando aparecem entre eles dois varões de branco. E esses varões de branco dizem para os discípulos o que está escrito no versículo 11 do capítulo 1. Eles disseram assim: por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes. E então é fato que ele vai voltar. É certo que ele vem buscar o seu povo. Esta é uma promessa que Jesus Cristo fez à sua igreja. Quando nós olhamos também lá para 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 até o versículo 52, está escrito, o apóstolo Paulo foi quem disse: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Então, meus queridos irmãos, que estão acompanhando essa transmissão ao vivo, que nós possamos estar preparados, porque esta promessa ela foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele vai voltar para arrebatar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos aqui para esta primeira afirmativa de que ele vem sem demora, nós encontramos também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 16, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos juntamente com eles a nos encontrarmos com o Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Esta é uma promessa que alegra os nossos corações. Esta é uma promessa que nos faz jubilar na presença do Senhor nosso Deus. É uma promessa fiel, é uma promessa que vai se cumprir. Ele vai voltar para buscar o seu povo, ele vai descer para buscar a sua igreja. E eu me alegro neste momento, porque eu sei que vocês que estão acompanhando esta transmissão ao vivo também acreditam